Bom, meus amigos, vocês sabem que eu sempre procuro tratar dos temas aqui de uma forma descontraída, né? Afinal de contas, as pautas que nós abordamos aqui são pautas pesadas, são assuntos que incomodam, que irritam, que frustram. Então eu sempre procuro dar um ar de descontração para que a gente sofra, mas sofra com elegância, né? Afinal de contas, o povo brasileiro está fadado ao sofrimento. Então que pelo menos nós possamos sofrer com elegância, né? Mas alguns assuntos são demasiadamente desanimadores e acaba sendo impossível tratá-los com um pouco de descontração, de uma forma mais leve. E é o caso do assunto de hoje, tá? O assunto que nós vamos tratar aqui hoje, particularmente a mim, desanimou demais, me desanimou muito, a ponto de eu estar pensando se vale a pena eu continuar com o nosso canal aqui na plataforma, já que quando eu montei esse canal foi justamente com o objetivo de tentar alertar as pessoas, de dar um pouco de voz, né, às pautas conservadoras, de uma forma que a gente pudesse criar algum tipo de enfrentamento ao sistema político, a esse sistema podre que governa o Brasil, ao famoso establishment. Mas eu vejo que até por essa necessidade que o povo tem de ter ídolos, né, o nosso objetivo falhou miseravelmente, né? Então, estou repensando de fato se vale a pena eu manter o nosso canal aqui por conta de acontecimentos como esse que a gente vai abordar agora. Poucos minutos atrás saiu uma publicação numa edição extra do Diário Oficial, com o presidente da República nomeando, de fato, o Cássio Marques como ministro do STF. Então, o Cássio Marques, neste momento, é oficialmente o novo ministro do STF. Ele que passou por aquela sabatina mentirosa, né, aquela encenação, aquele absurdo que aconteceu ontem no Senado, e que tem aí um histórico que fala por si só. E é justamente por conta desse histórico que eu me encontro tão desanimado. E qualquer brasileiro que tem um pingo de patriotismo, né, está desanimado também, assim como eu, tenho certeza absoluta. Cássio Marques, o nosso novo ministro do STF, é um cara que ele foi nomeado, tá, pelo Lula 2 vezes para o TRE, foi indicado pela Dilma para o STJ, né? É um cara que soltou o Adail Pinheiro, o pessoal do Amazonas conhece bem, ex-prefeito de Coari, que foi condenado a 57 anos de prisão, estava preso, né, por conta de um mega esquema de desvio de verbas, desvio milionário de verbas, fraude em licitações, etc, etc. E além disso tudo, né, o Adail Pinheiro ainda é envolvido no crime mais covarde que existe, que eu não posso falar aqui qual que é na plataforma, porque senão o YouTube corta meu vídeo, mas é aquele crime onde você, né, faz coisas inadequadas com crianças, né? Inclusive, se vocês buscarem, até que no YouTube mesmo vocês acham, mas no Google é mais fácil de achar, o Fantástico dedicou quase que um bloco inteiro, num domingo, falando sobre a participação do Adail Pinheiro, ex-prefeito de Coari, nesse esquema, não o de corrupção, isso aí é outra história, mas nesse esquema envolvendo crianças, né, e atos, né, impróprios com crianças. Então o Cássio Marques é o cara que foi lá e soltou o Adail Pinheiro. O cara estava preso e o Cássio Marques canetou para soltar ele. E esse é o nosso novo ministro do STF, né? E permanece ministro até 2047. Ele será ministro do STF até 2047. Ou seja, toda a oportunidade que nós tínhamos de iniciarmos uma mudança no país de cima para baixo, uma mudança efetiva de verdade, foi por água abaixo com essa nomeação desse senhor para o lugar do Celso de Mello no STF. A gente tinha uma esperança que o presidente Jair Bolsonaro fosse colocar alguém com uma postura que defendesse os nossos valores, os princípios dos conservadores, e aí coloca um cara que solta um bandido como o Adail Pinheiro, que envolvido nessas coisas absurdas. É realmente uma
uma lástima completa, é desolador o futuro do Brasil, né? E principalmente por perceber que o modus operandi da política não muda, não muda. Existe uma grande promiscuidade, uma safadeza mútua entre os poderes para que eles permaneçam à frente do país enquanto subjugam milhões e milhões de brasileiros. O que aconteceu ontem no Senado, né? Inclusive os senadores petistas todos votaram a favor da nomeação do Cássio Marques. Por que será? Por que será? É o novo Gilmar Mendes, né? Bom, o que aconteceu no Senado ontem foi uma vergonha. Foi uma vergonha. O que deveria ser uma sabatina acabou sendo ali um festival de rasgação de seda, um teatro de cartas marcadas, onde já estava combinado o que aconteceria. E, inclusive, deixo aqui meus parabéns para o deputado federal Marcel Van Hatten, né, o nosso famoso quase ótimo da série Explanando. Inclusive, se você não assistiu a série Explanando e, sobretudo, o episódio com Marcel Van Hatten, assistam, coloquem depois no YouTube aqui, Explanando Marcel Van Hatten. E eu vou deixar ao fim do vídeo de hoje, aqueles 2 quadradinhos que aparecem, te oferecendo o próximo vídeo. Eu vou deixar ali o Explanando do Marcel Van Hatten. Vale a pena assistir para vermos que é possível fazer política de uma forma correta. Um grande abraço e meus parabéns ao Marcel Van Hatten, que ontem foi às redes sociais, foi à mídia, para criticar esse teatro nojento que aconteceu no Senado. Tá? Era para ser uma sabatina, tinha muita coisa para perguntar para o Cássio Marques, né? Inclusive sobre o seu currículo, porque além desse histórico, né, de ter soltado a Adail Pinheiro, de ter defendido aquele terrorista César Batista, de ter, né, feito um monte de coisa aí, ainda tem o fato do seu currículo estar aí, né, o pessoal suspeitando que o currículo dele é caô igual do ex-quase ministro da Educação, Decotelli lá, que inventou mestrado, inventou doutorado. Pois é, o currículo do Cássio Marques bate ali, ó, igualzinho, tá? Então, tinha muita coisa para perguntar, para colocar ele contra a parede. No entanto, foi uma rasgação de seda e o Marcel Van Hatten tornou pública a safadeza que estava acontecendo lá, né? Como é que seria em um país sério, né, que respeitasse de fato a tripartição dos poderes, né, que respeitasse o seu povo, que prezasse pela moralidade? O que aconteceria? O executivo, né, na pessoa do presidente da República, indicaria um nome para o STF. O Senado, o Legislativo, né, no caso o Senado, ele ia sabatinar de verdade aquele cara, para saber se ele tem de fato passado ilibado, que ao meu ver o Cássio Marques não tem, e notório saber jurídico, que são os 2 pré-requisitos para que você seja ministro do STF, né? E, de acordo com o currículo dele, que parece que foi caô, também provável que não tenha o notório saber jurídico. E se solta um bandido como ele soltou, né? Bom, aí o Senado ele faria uma arguição, uma sabatina verídica, verdadeira, não uma safadeza daquela. E aí, independente da vontade ou não dos demais membros da mais alta corte do judiciário, do STF, se ele fosse aprovado, ele era nomeado. Como é que aconteceu no Brasil? Estilo brasileiro, cambalacho, né? Primeiro que a indicação não veio da cabeça do presidente, a indicação veio do Centrão. Esse bloco político cancerígeno que rouba o Brasil desde que o Brasil é Brasil, né? Que sempre está junto com quem está no governo para poder mamar, né? Tava junto com o FHC, tava junto com o Collor, tava junto com Dilma, junto com o Lula e agora está junto com o Bolsonaro. Saiu do Ciro Nogueira, principalmente, que é um dos líderes do Centrão, a indicação do Cássio Marques. Aí o presidente endossou e fez a indicação oficial. Mas antes dele fazer isso, ele foi lá, tomou uma cervejinha com Gilmar Mendes e Dias Toffoli, junto com Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, assistindo o jogo do Palmeiras, levou o Cássio Marques. Eu quero indicar esse aqui, vocês têm algum problema? Não, tá tranquilo, esse aí é dos nossos. Esse aí é do... Pô, Cássio Marques aqui, ó. Gilmar Mendes fez isso aqui, ó. Faixa, esse é dos nossos, pensa igualzinho a mim. Aí o presidente, beleza. Então, quer dizer, já rolou a promiscuidade entre executivo e judiciário. E, lógico, o legislativo, porque tava ali também Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Aí ele vem em volta, conversa com os senadores já para garantir a pré-aprovação, né? Aí mais promiscuidade.
E aí acaba que a sabatina vira um show de rasgação de seda, uma safadeza sem tamanho, né? Uma vergonha para quem é brasileiro de fato assistir aquilo ali. E aí é seguindo o rito mesmo, mas já estava aprovado desde antes, todo mundo já sabia que o cara ia ser aprovado pelo Senado, e agora é oficialmente nosso ministro do STF. Até 2047. Se com o Gilmar Mendes já era difícil, imagine com 2. Então, quer dizer, a gente sabe que a origem, né, de todas as mazelas do povo brasileiro está justamente no STF. Né? Porque quando ele não extrapola a sua alçada e resolve legislar, né, investigar coisas que não são da sua alçada, né, ele ampara as safadezas que acontecem nos outros poderes. Então todo mundo já sabe, porra, meu irmão, posso fazer o que for, eu só preciso ter dinheiro suficiente para contratar um advogado que consiga recorrer para me levar para o STF. Chegou no STF, é champanhe, lagosta, literalmente, maravilhas, porque ninguém fica na cadeia. Então essa cultura de criminalidade, de corrupção, de impunidade que acontece no Brasil, ela é fomentada justamente pelos membros do STF. Então a chance que nós tínhamos de começar a desmontar esse sistema, esse mecanismo podre, né, era justamente mudarmos algumas peças dentro do STF. E aí a oportunidade que o presidente teve, ele simplesmente colocou mais do mesmo ali, mais do mesmo. Uma pessoa que prometia em campanha enfrentar o establishment, acabar com isso que está lá, né, o que ele falava, não fazer o toma lá da cá, endireitar o Brasil. Isso aí é completamente o contrário do que deveria ter sido feito. E aí você vê um monte de idiota falando, não, realmente a nomeação do Cássio Marques não é a ideal, mas eu confio no presidente. Então se você tem esse discurso, é sinal que você é uma besta quadrada, um imbecil completo. Porque você confia no presidente que ele vai fazer alguma coisa positiva, repetindo os feitos negativos que trouxeram o Brasil até essa situação. Maior definição, a mais perfeita definição de loucura que existe é fazer 2 vezes a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se você faz 2 vezes a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. O presidente está fazendo a mesma coisa, o mesmo modus operandi que sempre foi feito. E o resultado não será diferente, infelizmente. Bom, é isso aí. Vou deixar aqui para vocês agora o vídeo do Explanando com Marcel Van Hatten. Assistam e vamos ver o que vai dar. Um grande abraço e os...